Vascaíno do Cerrado. Fala, galera vascaína! Eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele continuar sendo indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é a patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Vamos começar a buscar os greens? Amanhã tem Liga dos Campeões e eu fiz esse bilhete aqui. Vou com uma odd mais modesta para começar ali, uma alavancagenzinha, tá? Young Boys encara o Aston Villa, mais de um gol nesse jogo. Mais de um gol e meio, na verdade. A Sporting de Portugal, para mim, o time tá voando. Pega o Lille, dupla chance Sporting, tá? Claro, também campeonato português não é régua, né? Mas acho um time massa, o Sporting, dupla chance. Ele pode vencer ou empatar. E na Alemanha, o Bayern de Munique encara o Dinamo Zagreb, vitória do Bayern de Munique, que tá voando aí nesse início de temporada. Uma odd de 1,51. O link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado 2024, lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Mas eu achei a odd baixa. Complementa, cara. Aí fica por sua conta e risco. Tem um jogo do Corinthians contra Fortaleza contra o Corinthians. Tem vários outros jogos. O Real Madrid, você pode botar aí vitória do Real Madrid em cima do Stuttgart. Enfim, aí você vai fazer o seu bilhete, tá bom? Bom, vamos falar de Vasco. Vou começar falando de Campeonato Brasileiro. Tá rolando agora com o Inter passando o carro em cima do Cuiabá, 2-0 no primeiro tempo, fora o baile, golaço do Mercado, zagueiro do Inter de fora da área, né? E com isso o Inter tá passando novamente o Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. O Inter tá aí na oitavo com 38 pontos e 24 jogos, um jogo a menos que o Vasco, tá? O Vasco é nono com 35 pontos, 3 pontos a menos, e 25 jogos, um jogo a mais. É uma briga difícil aí pra você ficar nessas vagas de Libertadores, principalmente se a gente ficar tropeçando, né, e se vitimizando. Tem que entender, o elenco do Urubu, ele é muito melhor do que o time do Vasco, então a gente tá saindo no lucro. Vamos pegar o Palmeiras, vai ser o mesmo papinho furado se tomar uma porrada. O Palmeiras tá anos-luz do Vasco, tem muito dinheiro. Aí vai ficando com esse papinho de pobre coitado, de cachorro vira-lata. E a gente vai vendo uma oportunidade escapar nas mãos, né? Por isso que eu falo, coragem, tem que ter um pouquinho de coragem. Principalmente que você já não tem um risco de cair, arrisca, cara. Cai pra dentro, vai pra cima, bota a molecada, mexe no time, não entra com o paiê, enfim. Dá pra inventar alguma coisa, por exemplo, o Pumita tá numa fase boa, coloca o Pumita pra jogar, ao invés de botar, sei lá, David, ou o Jean David que não entrou bem. Se você for jogar com um bloco baixo pra sair no contra-ataque, entra com o Pumita na ponta. A mesma coisa com o Leandrinho do lado esquerdo. Tem opções, né? Não dá pra gente também ficar só se vitimizando e tirando a responsabilidade do pobre coitado Rafael Paiva, porque eu fui criticar ele, eu peguei pesado. Meu amigo, vocês nunca me viram pegar pesado aqui, não. A galera das antigas sabe o que é pegar pesado, né? Eu ainda tô no modo muito bonzinho, muito legal, muito bacana. Quem não acompanha, quem não conhece o canal desde o começo, fica assustado mesmo, normal. Bom, então tá aí, né, Campeonato Brasileiro, com o Cuiabá, meu amigo, praticamente na segunda divisão. Com o que eu vi no primeiro tempo agora, dois times para mim estão já na segunda divisão. O Atlético Paranaense e o Cuiabá. A briga pelas duas últimas vagas, Vitória, Criciúma, Fluminense, Corinthians e o Grêmio comendo por fora, que o Grêmio vai pegar uma sequência pesada aí, viu? E o Fluminense tem, além de uma sequência pesada, pega Botafogo, vai pegar o Galo na Libertadores. Será que vai botar um time misto na Libertadores e priorizar o Campeonato Brasileiro? Situação inusitada aí, né? Se vai com força máxima no campeonato, na Copa Libertadores, pode tomar uma porrada no Campeonato Brasileiro e aí encaminhar uma queda para a segunda divisão. Cada um com seus problemas, né? Que eu costumo dizer aqui, né? Eu tô aqui com a resenha de um torcedor vascaíno torcendo, obviamente, pro Fluminense cair para a Série B, pra gente zoar bastante uma galera prepotente que fica tirando onda com a cara do Vasco aí, né? Vamos falar do David, cara. O atacante David entrou em campo ontem e bateu, enfim, aquela meta
e agora o Vasco é obrigado a comprar o jogador. É uma informação trazida pela Rádio Gaúcha. Ele tinha que estar 60% dos jogos na temporada 2024 em campo, e com a entrada dele no jogo contra o Flamengo, ele completou essa meta, e agora o Vasco tem que pagar ao Inter, esse que está jogando agora, 17,3 milhões de reais. Ô, compra abençoada, hein? Eita, que fizeram com o Vasco, hein? 18 milhões no Léo Pelé, 18 milhões no Piton, 18 milhões no David, 20 e tantos milhões sei lá, no Cleiton, acho que foi 18 também, né? 16, 18, mais 20 e tantos milhões. Quem foi que foi 20 e tantos milhões? O João Vitor. Enfim, o João Vitor volta, viu? Jogo aqui em Brasília contra o Palmeiras, o João Vitor tá de volta à zaga do Vasco. O bichinho para tomar cartão de bobeira também, né? Então tá aí, o David, o Vasco agora é obrigado a comprar, foi ativada a cláusula de compra, né, automática ali, o Vasco vai ter que pagar ao Internacional quase 18 milhões de reais. Bom, agora eu vou trazer uma matéria que eu vi hoje no GE, eu li a matéria, e óbvio, eu não só li, eu vou conversando com você durante essa leitura da matéria, né, ela fala, o GE fez um levantamento da situação da SAF do Vasco, né, que não será vendida em 2024, isso foi empurrado, essa situação envolvendo a ICAP, né, a Justiça, para 2025, o Vasco vai focar no departamento de futebol, e essa discussão sobre a venda do percentual da 777 vai para 2025, então essa matéria ela traz a situação financeira da SAF do Vasco, o processo na Justiça, a questão envolvendo name rights, que o Vasco está tentando adiantamento dessa verba, dessa grana, venda de jogadores para poder fechar o ano, fala que o Vasco, o Pedrinho garantiu as contas pagas até dezembro, mas que já para 2025 há uma preocupação muito grande com relação aos compromissos, às contas do Vasco, uma folha salarial de 18 milhões de reais, um absurdo, um assassinato que tentaram cometer com o Vasco, né? Enfim, vou deixar aí para você, para finalizar. Curte, se inscreve no canal, desejar para você uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas. Vamos lá, numa matéria extensa aqui do GE, ele fez aqui um raio-x da situação hoje da SAF do Vasco, tá? Tanto a questão da justiça, tanto a questão financeira, o planejamento para o fechamento do ano, né? E o início de 2025, que é preocupante segundo a matéria, tá? O Vasco segue tentando enxugar gastos e admite que resolução sobre o novo contrato controlador da SAF deve ficar para 2025. Vamos lá. Passando quase um terço dos 90 dias de suspensão da ação judicial e da arbitragem na FGV, o Vasco ainda vê pequenos avanços pela venda das ações da 777 Partners, antiga parceira do clube na SAF do futebol. Houve conversa com potenciais interessados, mas por enquanto não há proposta na mesa da ICAP, a seguradora que assumiu o espólio da empresa americana. O que se explica também pela complexidade da negociação. A ICAP detém os 31% da 777 Partners, o Vasco 30% referente ao acordo de acionistas de 2022. Mas ainda os 39% que estavam em discussão na arbitragem na FGV, Fundação Getúlio Vargas, paralisada antes do seu início por pedido do clube e da seguradora. Internamente, os dirigentes admitem que a resolução para o futebol do Vasco deve virar o ano, ou seja, deve ir para 2025. Inicialmente, a movimentação do Vasco era pela rescisão de contrato de investimento e de acordo de acionista com a 777 Partners, enquanto os americanos queriam a retomada do controle e do contrato assinado em 2022. A diretoria de Pedrinho alega diversos descumprimentos do contrato e outras irregularidades, como atrasos e operações que seriam proibidas. Uma delas, a triangulação financeira feita pela 777 Partners com retirada de dinheiro do Vasco para emprestar para a empresa coligada do grupo da 777. Aquele empréstimo que o Josh tirou para a empresa da irmã dele, né? A ICAP não colocou preço na venda da SAF
e o Vasco estuda outras possibilidades. A diretoria vascaína mantém contatos com representantes da ICAP no Brasil, e o cenário vai depender até de possível desvalorização de mercado do preço da SAF. O acordo original previa 700 milhões em investimento por 5 anos e mais 700 milhões em pagamentos de dívidas. Ou seja, caso a ICAP analise ofertas mais baixas, nem mesmo o movimento do clube para a recompra de ações é considerado impossível. Quer dizer, o que eles estão dizendo aqui? Que ela pode considerar, né, uma oferta abaixo do valor que a 777 tinha oferecido no contrato, né, ou até mesmo uma recompra das ações pelo clube, pelo Vasco. O Vasco recomprando as ações, o percentual que a 777 comprou. Aí está dizendo aqui, ó, que é defendido por correntes políticas no clube, mas considerada tarefa difícil pela falta de recursos de um clube que há anos vive crise financeira, tá? Pedrinho garantiu contas em dia. Vamos lá. Pedrinho e seus pares querem a manutenção do futebol nas mãos de uma SAF. Não importa a resolução para o imbróglio com a sua antiga parceira. Em recente manifestação no Conselho Deliberativo do Vasco, ele assegurou que conseguiria fechar o ano de 2024 com os salários em dia. O que também dizia nas primeiras manifestações após a liminar na justiça contra a 777, abre aspas para que disse aí o Pedrinho. Caso a gente entre e tenha já um colapso financeiro, pode ter certeza de que o salário está em dia. Estará em dia. O cenário que imaginamos dentro da caixa da SAF, do caixa da SAF, é que tem receita para giro. Meu comprometimento é que, se não tiver, eu honro com os salários em dia e com todas as despesas mensais do Vasco, afirma ainda em maio o presidente do Vasco. Lembrar que quando ele entrou, ele viu que realmente não tinha dinheiro no caixa, tá? A SAF do Vasco estava quebrada e ele deu uma entrevista dizendo que estava devendo. A SAF do Vasco criou uma dívida de 170 milhões de reais. Né? O Vasco mantém acordos no regime centralizado de execução de processos trabalhistas e cíveis, e também junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, recentemente atrasou alguns dias do RCE. Um quadro que pode se repetir com dificuldades no fluxo de caixa, sem o aporte de setembro da 777. Quer dizer, não entrou a grana da 777, muita conta para pagar, então o Vasco pode sim atrasar outras parcelas do RCE, está dizendo aqui, né? No cronograma de investimentos, o clube receberia cerca de 300 milhões neste mês, né? Mas não entrou essa grana, né? A situação financeira está longe de ser tranquila. E o início de 2025 é preocupante quando se soma as possibilidades de transfer ban na FIFA por não pagamento de Puma Rodrigues e Paulinho, e ainda a escassez de recursos do primeiro trimestre com o Campeonato Carioca. Mas a diretoria vascaína busca equilibrar as contas com algumas antecipações. Uma delas foi o recebimento de parcela de pouco mais de 40 milhões da venda de Marlon Gomes. Lembrar que esse negócio para antecipar essa verba já estava em curso com o Lúcio Barbosa e a 777, tá? Os caras já não tinham dinheiro, já estavam roendo o osso. Aqui está dizendo que houve aí essa antecipação. Outra é a verba garantida pelo avanço na Copa do Brasil. Somados os valores recebidos pelo Vasco até as semifinais, pela primeira vez em 13 anos, o clube já embolsou 22,85 milhões com a participação na competição nacional de 2024. Vamos lá, antecipação de name rights. Entre os outros mecanismos para manter até aqui a casa em ordem, está a geração de novas receitas, como a do patrocinador Viva Sorte, que assinou até o fim de 2025. Achei que era 26, mas tá aí, final de 2025. O Vasco também pretende sentar para conversar com a Betfair, sua patrocinadora master, até 2025. E tem no horizonte a renovação ou troca de material esportivo. O contrato com a capa foi estendido até maio do ano que vem. Outra ponta para manter a roda girando são as negociações de dívidas.
os dirigentes negociam alongamento de série de dívidas feitas ainda pela gestão da 777, como a do francês Dimitri Payet, que tem muito a receber de direitos de imagem. Tá? O Payet tem muita grana para receber e estão fazendo aquela renegociação e esticando a dívida do Payet. Os dirigentes calculam que essas negociações e demais operações deram fôlego de até 4 meses e diminuíram significativamente o custo mensal do clube e da SAF, que já beirou os 40 milhões. Essa conta passa por folha salarial superior. Isso é um absurdo, cara. Uma folha salarial desse time de 18 milhões de reais. Mas o RCE, que varia de 2,5 a 5 milhões de acordo com a Fazenda, de cerca de 3 milhões. Houve redução da folha do futebol, mas não foi tão substancial, por causa da chegada de Felipe Coutinho e porque o Vasco precisou dividir alguns salários de jogadores negociados por empréstimo. Aqui são jogadores que o Vasco tirou agora do elenco, emprestou e está pagando parte do salário, senão não tinha saído, tá? Zé Gabriel, era para ir o Galdames também e o Rossi, mas não quiseram ir, né? Mas uma galera que saiu. Uma possibilidade levantada pela atual gestão era a venda dos name rights do Novo São Januário. O empresário José Roberto Lamarck acenou com o interesse pela compra do nome ainda na campanha de Pedrinho à presidência, mas recuou a investida numa possível antecipação de recursos via Crefipar, do grupo Crefisa. O clube mantém conversas também com outros interessados e conta ainda com essa hipótese de antecipação de recursos por essa venda, mas não é um cenário provável, tá aí com relação à venda do name rights, tá? A venda de jogadores deve ser peça fundamental nesse quebra-cabeça. Há possibilidade tanto de atletas que estão no clube como o jovem Ryan, convocado e com destaques recentes na seleção sub-20, como daqueles jogadores emprestados. Casos do argentino Orediano, que está jogando bem nos Estados Unidos, né? Do chileno Palácio e do brasileiro Cleiton. Esses jogadores podem ser vendidos também, que pertencem ainda ao Vasco. Tá aí um panorama geral da SAF, da situação do Vasco da Gama.